Após 7 anos do crime que tirou a vida de Manuel Mariano de Souza, o ex-prefeito de Barra do Corda, mais conhecido como Nenzin, Manuel Mariano de Souza Filho, enfrenta o Tribunal de Justiça em São Luís. O julgamento acontece aqui no Fórum Desembargador Sarney Costa. Manuel Filho é acusado de coautoria no crime de assassinato do próprio pai. Ele teria atuado juntamente com Luzivan Rodrigues da Conceição, suspeito de ter realizado os disparos em dezembro de 2017. Embora estivesse programado o julgamento também de Luzivan, durante a sessão, o promotor de justiça sugeriu que o julgamento fosse desmembrado, ou seja, que cada réu fosse julgado separadamente. Apesar da defesa do filho de Nenzin não concordar, o juiz deferiu a decisão. O julgamento do segundo acusado foi adiado para o dia 9 de julho. O Ministério Público não tem dúvida quanto a isso. A acusação que desde o princípio desse processo vem sendo sustentada pelo Ministério Público, inicialmente pelos promotores da comarca de Barra do Corda, ela será mantida aqui, não existe dúvida quanto a isso. O que houve hoje, a pedido inclusive do Ministério Público, foi o desmembramento do julgamento. Porque o que ocorre? Os processos foram desaforados de Barra do Corda para São Luís e isto se deu inclusive a pedido do Ministério Público. O Ministério Público de São Luís, através inclusive da minha atuação mesmo, pediu que já naquela época tinha sido desaforado o processo referente ao Manuel Mariano de Souza Filho e o do Luzivan não. Então o Ministério Público pediu que se aguardasse a decisão do julgamento do desaforamento do Luzivan para que ambos os julgamentos ocorressem aqui, Porque naquela época ainda não se tinha uma decisão do tribunal, poderia ser decidido, enfim, que o processo ficasse em Barra do Corda e tal. Então a gente precisaria aguardar isso. Com a decisão pelo desaforamento do processo do Luzivan também, uma vez que são dois processos, as acusações são separadas, aí foi marcado o julgamento. Só que foi decidido que o julgamento seria conjunto, uma só sessão para os dois acusados. E o Ministério Público entende que não é o caso. Os processos correram separadamente, com instruções próprias. As provas de um não são todas as provas do outro. Existe até, ao sentido do Ministério Público, colidência de teses, provas que apontam numa direção dentro de um processo e dentro do outro são em sentido contrário, de forma que o Ministério Público pediu que houvesse a cisão da sessão de julgamento, que o processo referente ao Luzivan fique para julgamento numa data oportuna, numa data próxima, que o juiz até já determinou, seja no começo do mês de julho. Nenzin foi assassinado com um tiro no pescoço na zona rural de Barra do Corda. Segundo a denúncia, ele estava com seu filho no momento do crime e o réu não prestou socorro imediato ao pai, negligenciando a imediata condução da vítima ao hospital. A defesa do acusado alega que o filho da vítima não estava em condições psicológicas de ir ao hospital mais próximo. Manuel Filho, quando percebe o pai ferido, ele sai da cena do crime, passa na casa do advogado para pedir ajuda, porque estava sem condições psicológicas de chegar até uma UPA. E o delegado, aproveitando de um sistema de câmeras que não foi questionado à época com relação ao horário das câmeras, elas estavam sincronizadas com o horário de Brasília. Então ele formulou ele fez uma forma de seccionamento das informações que não condizem com a realidade. Ele foi seletivo, ele não sequenciou de maneira adequada as câmeras que foram objeto da perícia. E deveria ter sido realizado essa perícia, não foi, e isso traz prejuízo, porque ele leva a uma falsa conclusão de que o lapso temporal entre o evento e o socorro se elasteceu por muito tempo. De acordo com as investigações, no dia do crime, o ex-prefeito realizaria a contagem do rebanho de sua fazenda, o que teria sido a motivação para o crime, já que, segundo as autoridades, o acusado praticava furto de gado nas fazendas do pai. A defesa aponta, entretanto, que a informação não é verdadeira. Todas as notas de emissão, de extração de gado, elas estão dentro do processo.
E, na verdade, o acusado não tinha necessidade de surrupiar ou de retirar gado da fazenda sem a anuência do pai, porque ele faz parte de um sócio, né? Ele é sócio proprietário de uma holding e, porquanto, ele não precisaria da anuência de absolutamente ninguém para vender ou para comprar gado ou tomar qualquer decisão acerca de fatos que fossem relativos ao patrimônio que está inserido dentro dessa holding. 6 testemunhas são ouvidas no julgamento, sendo 4 de acusação e 2 de defesa, enquanto o Ministério Público aponta certeza sobre o envolvimento do réu. Esse julgamento ele traz uma carga de reprovação social muito grande, mas o que nós temos de conhecimento do processo e que a sociedade não tem, não leva o Mariano para a cena desse crime, o José Mariano. Então isso aqui é um julgamento midiático, um julgamento social, mas não é um julgamento de acordo com os autos do processo, porquanto há uma grande possibilidade de absolvição, tendo em vista o trabalho errático e bastante incipiente da autoridade policial que conduziu essas investigações lá na cidade de Barra do Corda. Não para fazer uma investigação a contento, mas para dar uma resposta social, uma resposta para a sociedade com mais celeridade, o que prejudica, né, a rigidez das provas que foram colacionadas.